Meu filho não compreende o que lê. Como eu posso ajudá-lo? Olá, eu sou Márcia Funkdieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. Então, mãe, então, pai, você também já percebeu que o seu filho lê e não compreende o que leu? E você está muito preocupado com isso. E com razão, porque é importante demais ler e compreender. Por exemplo, você está lá na rua dirigindo e vê uma placa. Você precisa ler e compreender a placa para saber o que vai fazer. Ou você está indo para um determinado lugar e tem lá uma placa que está dizendo o que acontece ali. Você precisa ler, compreender para saber. Você precisa assinar um documento. Você precisa ler esse documento, compreendê-lo para saber se vai assinar ou não. Você está fazendo uma prova. Você precisa ler o enunciado, compreender para responder. Você está resolvendo um problema matemático, uma questão matemática. Você precisa ler e compreender para poder resolver. É assim o tempo todo. E se o seu filho está lendo e não está compreendendo, é claro que vai surgir um grande problema aí. Você quer que o seu filho leia os enunciados na prova e consiga responder. Você quer que o seu filho leia uma placa e consiga saber o que ele vai fazer a partir de então. Você quer que o seu filho leia um texto, compreenda o texto. Porque isso é importante para ele e para a vida dele. Então, o que fazer para que seu filho passe a ler e compreender? E é isso que eu vou tratar nesse vídeo hoje. Então, eu sugiro a você, mãe, a você, pai, que fique até o final desse vídeo, porque o que eu vou compartilhar aqui é muito importante e vai fazer toda a diferença para o seu filho. Mas antes, eu quero esclarecer para você, mãe, para você, pai, que tem uma diferença entre ler um texto e apenas dizer do que ele se trata e ler um texto e compreendê-lo. Quando o seu filho lê e apenas está dizendo a você o que está acontecendo nesse texto, ele está contando, né, na sequência, os fatos dessa história, está dizendo do que se trata essa história, isso não significa que ele compreendeu. Ele está apenas lhe dizendo o que acontece nessa história. Compreender um texto vai além disso, é muito mais do que isso. Compreender um texto é quando ele passa a fazer alguma diferença na nossa forma de pensar, nas nossas atitudes, na nossa fala. Quando nós começamos a refletir sobre o que está escrito lá, e isso começa a fazer sentido para a gente começa a pensar sobre esse texto, começamos a ter ideia, aquilo vai mudando o nosso olhar, o nosso pensamento, significa que nós estamos compreendendo o texto. Compreender um texto é fazer relações com o que está acontecendo em nossa volta, com o que está acontecendo na sociedade, na nossa família, o que está acontecendo conosco. É fazer relações com o que aconteceu no passado, com o que está acontecendo, pensar coisas para o futuro, transformar. Compreender um texto vai além do que só saber do que se trata esse texto, mas também é necessário. Na verdade, precisamos dessas duas leituras juntas, se completando. Lemos e sabemos do que se trata o texto. E assim, começamos a pensar sobre ele, fazer relações, passamos a compreendê-lo. Porém, se nós só ficamos no saber do que se trata, nós não conseguimos desenvolver o resto. E assim não vamos compreender o que esse texto está realmente querendo nos dizer, o que essa história está trazendo, o que você precisa perceber. Na verdade,
Essa história, esse texto está dizendo: abra seus olhos, enxergue, está ali diante dos seus olhos. E se você não consegue abrir os olhos de fato e enxergar o que o texto está trazendo, você não vai compreender. Então é necessário fazer uma leitura profunda e não uma leitura rasa. Mas então, Márcia, me diz, o que eu faço para ajudar o meu filho para que ele então passe a fazer uma leitura e compreenda o que leu? Bom, para que você realmente consiga ajudar o seu filho, é preciso pensar sobre 3 coisas. Quando o seu filho lê, onde o seu filho lê e como o seu filho lê. E nós vamos começar pelo quando. Quando, lá na sua casa, o seu filho lê? Pensa um pouco sobre isso, mãe. Pensa um pouco sobre isso, pai. Quando o seu filho lê? Ele lê depois de uma brincadeira super agitada que ele teve lá com seus amigos? Ele lê depois de uma partida de futebol com os seus amigos? Ele lê depois de um dia cheio de atividades? Quando o seu filho lê? Prestar atenção a isso é muito importante. Muito importante. Pensa comigo. Se o seu filho está lá brincando, se divertindo, e você diz: agora é hora de parar e você vai ler o seu livro, você acha que seu filho vai prestar atenção no que ele está lendo? O seu filho estava lá jogando futebol e você diz: agora é hora de leitura. Você acha mesmo que seu filho vai prestar atenção naquilo que ele vai ler? O seu filho teve um momento super agitado e de repente ele vai para o momento da leitura. Ele não vai conseguir se concentrar para ler. O corpo dele está agitado, a mente dele está agitada. E ele não vai ler e compreender. O seu filho teve um dia agitado, voltou para casa cansado. Você pede para ele tomar um banho e depois é hora da leitura. Você acha mesmo que ele vai conseguir se concentrar? Não, ele não vai conseguir se concentrar. Ele está cansado, exausto, ele não quer ler. Ele não vai conseguir compreender nada do que está ali nesse texto. É importante demais prestar atenção enquanto seu filho está lendo. Ninguém melhor do que você, mãe, do que você, pai, para perceber qual é o melhor momento para o seu filho ler. Qual é o melhor momento? Quando ele está mais calmo, mais tranquilo, mais sereno e que agora ele pode ler um texto. Agora ele pode ler aquele livro. É de manhã? Logo depois que ele acorda? É à tarde? É depois do sono? Em que momento, lá na sua casa, você percebe que o seu filho está mais tranquilo? E é nessa hora que você vai pedir para que ele leia. E não depois de algo agitado que ele fez, porque não vai dar certo. O seu filho precisa estar calmo, tranquilo, para que ele leia, se aprofunde nessa leitura e compreenda. Se ele estiver agitado por conta do que ele fez antes, não vai dar certo. E outra coisa que você precisa também se preocupar nesse quando o seu filho ler é com as promessas que você faz pós-leitura. Olha só, meu filho. Depois dessa leitura, você pode jogar futebol. Depois dessa leitura, você pode jogar videogame. Depois da leitura, nós vamos sair para o cinema, vamos comer um sorvete, não sei. Essas promessas também atrapalham o momento da leitura. Porque o seu filho vai estar como? Ansioso pelo futebol, pelo videogame, pelo sorvete. Ele não vai conseguir se concentrar porque ele vai estar só pensando naquilo que ele vai fazer depois. Então, cuidado com essas promessas.
Tenha muito cuidado com essas promessas, porque isso atrapalha, deixa o seu filho ansioso. E outra, ele vai começar a fazer essa relação. Se eu ler, vou ganhar algo. Se eu ler, eu vou poder jogar bola. Se eu ler, eu vou poder jogar videogame. E isso não pode acontecer. O seu filho precisa compreender, e você também, que ler é importante, é necessário. E não precisamos ganhar algo especial para fazer uma leitura. Nós ganhamos algo especial, sim, lendo. Quando nós começamos a abrir a nossa mente e a pensar nas coisas de um jeito diferente. É isso que nós ganhamos. Então, cuidado com as promessas. Isso atrapalha bastante. Pensar em quando seu filho lê é bem importante para que ele leia e compreenda. E onde o seu filho está lendo? Isso é outra coisa que é necessário pensar. Onde o seu filho lê? Ele lê no quarto? Ele lê na cozinha? Ele lê na sala? Onde ele está lendo? E nesse lugar tem barulho? Tem uma televisão ligada? Tem um celular? Nesse lugar dá para ouvir pessoas conversando? Tem gente falando em volta? Tem gente gritando, brincando, rindo em volta? Esse lugar também é preciso que você pense, pai. Que você pense, mãe. O seu filho não vai conseguir se concentrar se nesse lugar tem interferências externas que atrapalham essa leitura. Como seu filho vai ler e compreender um texto com pessoas falando em volta? Como seu filho vai ler e compreender um texto com a televisão ligada? Como seu filho vai ler e compreender um texto se ele está com o celular do lado e pode brincar com ele ou tem alguma coisa passando ali? Como seu filho vai ler e compreender um texto se no lugar que ele está lendo tem barulhos que o desconcentra? Ele não vai conseguir fazer uma leitura profunda e compreender esse texto. Não! O lugar em que seu filho está lendo precisa ser silencioso. Precisa ter silêncio. Não pode ter gente falando em volta. Por exemplo, o seu filho está lá no quarto lendo. E aí você, seu marido ou a vizinha, sei lá, vocês estão na sala conversando, alto, rindo. Seu filho vai se concentrar? Não! Então, vocês estão na sala conversando? Falem mais baixo. O seu filho está lá lendo no quarto com a TV ligada? Não, desliga a televisão. Mas se você está lá na sala com a TV alta, também não adianta de nada. Então desligue todas as TVs da casa ou diminua o volume. Porque não tem como ler e se concentrar numa leitura com uma televisão ligada. Ou até ouvindo o som da TV. Muitos adultos têm dificuldades em ler e compreender com barulhos mínimos em volta. São raros os adultos que eu conheço que conseguem ler e compreender em meio ao barulho. Raros! Eu posso até ler em meio ao barulho. Posso até lembrar de algumas coisas que eu li. Mas compreender? Compreender realmente, efetivamente, aquela história, aquele texto? Não. Então, se isso é difícil para um adulto, imagina para uma criança. A criança precisa de silêncio. Ela precisa se concentrar. Ela precisa estar ali por completo para ler esse texto. E ela, mais do que o adulto, se distrai com tudo que tem em volta. Se você colocar o seu filho para ler num quarto que está cheio de brinquedos em volta,
é bem provável que ele vá deixar de ler para brincar. Porque essas coisas chamam a atenção da criança. Então é preciso que seu filho leia num lugar tranquilo, silencioso, em que ele está acomodado, que não tenham distrações, televisão, celular, os brinquedos, sim, tem brinquedo no quarto do meu filho, como é que eu vou fazer? Então, deixa ele lá guardadinho. Você pode fazer um espaço em que seu filho possa ler lá dentro da sua casa. Um lugar em que ele consiga se concentrar. Mas é importante o silêncio e evitar as distrações. Uma combinação feita em família é muito importante. Agora é a hora da leitura, nós vamos silenciar. Quem sabe vocês em casa vão aproveitar esse momento para ler também. E aí o seu filho já vai estar aprendendo com o exemplo de vocês. Vai ter silêncio e todos estão fazendo a mesma coisa, lendo. Então, mãe, então, pai, onde o seu filho ler tem tudo a ver com ele ler e compreender um texto. E a última coisa que você deve prestar atenção, a última, mas não a menos importante, muito pelo contrário, é como o seu filho está lendo. Como o seu filho está lendo? Ele lê tão rápido que depois que leu, não lembra de nada, nem do que se trata o texto? Ou ele lê tão devagar, mas tão devagar, que quando ele terminou de ler a palavra, ele não consegue nem lembrar a palavra mais? Como é que seu filho lê? Você já observou essa leitura? Você já observou como seu filho lê? Isso é muito importante também para que ele compreenda o que ele leu. Temos que ler lentamente, sim, mas não quase parando. Existe uma diferença em ler lentamente e ler quase parando. A forma de leitura precisa ser lenta, contínua e atenta. É assim que o seu filho precisa ler. De forma lenta, contínua, e esse contínua é iniciar e seguir até o final sem as interferências externas. E atenta. Ele precisa estar atento, se concentrar para se envolver na leitura, se aprofundar e então compreender. E nesse momento, você pode ajudar o seu filho ainda mais, ensinando-o como ler. Sim, ensinando. Seu filho precisa aprender como se lê. Ele aprendeu a ler, mas ele precisa também aprender a como ler para compreender. Então você precisa mostrar ao seu filho que se ele ler rápido demais, ele não vai compreender o texto. Ele não fez uma leitura aprofundada. Ele apenas vai lembrar de algumas coisas dessa história. E você também precisa ajudá-lo incentivando mais a leitura. Porque se o seu filho está lendo tão devagar que ele não consegue nem lembrar a palavra que ele acabou de ler, ele está precisando ler mais. Então você precisa incentivá-lo mais ainda. Você precisa mostrar ao seu filho que quanto mais ele ler, melhor vai ser a leitura dele. Então, para que ele consiga fazer uma leitura lenta, contínua e atenta, ele precisa aprender como se faz. E você vai ensinar isso. E eu vou compartilhar agora com você uma coisa que eu fazia com a minha filha quando ela era mais nova e quando eu estava ensinando a como ler, e que vai ajudar muito lá na sua casa, quando você
estiver ajudando o seu filho a aprender como ler para compreender. Peça para que seu filho leia silenciosamente partes do texto e depois, oralmente, diga para você o que ele leu. Mas não fique só nisso. Pergunte ao seu filho o que ele entendeu sobre essa parte que ele leu. Se isso fez sentido para ele. Porque não vale só falar em voz alta do que trata a história, trazendo a sequência. Aconteceu isso, isso e isso. Agora aconteceu isso, isso e isso. Depois aconteceu aquilo, aquilo e aquilo. Não, não é só isso. Você quer que o seu filho leia e compreenda. Então, você vai pedir que ele conte para você em voz alta o que ele acabou de ler, mas também fale o que ele pensou a respeito disso. O que isso significa para ele? Essa forma de ajudar é muito eficaz. Faça isso algumas vezes e lá pelas tantas, o seu filho vai conseguir fazer isso sozinho. Ele vai ler o texto, vai parar, vai pensar sobre ele, vai ver se faz sentido, o que ele entendeu, e ele vai seguir. E um dia ele vai estar lendo o texto inteiro e vai conseguir fazer isso no final. Você vai perceber que ele agora lê e compreende. Parece tão simples, né? Isso que eu compartilhei nesse vídeo. Então é só eu começar a prestar atenção em quando meu filho lê, onde o meu filho lê e como o meu filho lê, que ele vai passar a ler e compreender? Sim. Isso aqui que eu compartilhei com você, mãe, que eu compartilhei com você, pai, é muito importante, faz uma grande diferença nesse momento. Eu trabalho com adolescentes também, tenho uma filha adolescente. E olha só o que eu ouço desses adolescentes, da minha filha também. Eles não gostam de ter, por exemplo, aula de matemática, aula de história, química, português, depois da aula de educação física. Porque eles percebem neles mesmos que eles não conseguem se concentrar após essa atividade. Então eles estão sempre reivindicando que a educação física fique no final da aula, que é melhor, porque daí eles conseguem se concentrar. Mas não tem como fazer isso, né? Na escola, não tem como fazer a aula de educação física de todas as turmas da escola serem no final da aula. Por quê? Não tem um professor de educação física para cada turma. Tem 1, 2 professores de educação física que se dividem entre todas as turmas. Então, eles precisam organizar os horários. Então, não tem como fazer isso. E eles precisam se esforçar para se concentrar. Mas você está em casa com o seu filho. E em casa você pode prestar atenção a isso. Você pode prestar atenção se antes da leitura ele estava jogando bola. Se antes da leitura ele estava brincando, agitado com os amigos. Você pode prestar atenção a isso e evitar a leitura após esses momentos. Então, parece simples, mas é essencial para que seu filho consiga realmente ler e compreender. É necessário prestar atenção quando é esse momento que ele está lendo, onde ele está lendo e como ele está lendo. Só que não adianta você prestar atenção a isso e agir uma vez ou 2 vezes. Não, né? É preciso fazer sempre, até que o seu filho, sozinho, consiga entender que ele precisa estar tranquilo, calmo, num lugar silencioso,
para se envolver, fazer essa leitura lenta, contínua e atenta, sozinho, sem a sua ajuda. Mas enquanto ele não conseguir fazer isso sozinho, você é mãe, você é pai, e não adianta. Mãe e pai precisam ajudar os seus filhos. E você vai ajudá-lo. E eu garanto para você que se você começar a prestar atenção a isso que eu compartilhei nesse vídeo e começar a agir na sua casa com o seu filho, em pouco tempo ele vai estar lendo livros e compreendendo. E aí você vai ficar muito satisfeito, muito feliz. Porque é importante demais isso para o seu filho. É importante demais para a vida dele. Você quer que seu filho consiga ir bem nas provas, consiga ler boas histórias, consiga ler um documento sem ser passado para trás, sem ser enrolado. Você quer muito que seu filho compreenda as placas de trânsito. Você quer que seu filho consiga se virar sozinho na vida, lendo, compreendendo. Isso é muito importante. Então você pode começar a fazer isso já lá na sua casa. E assim eu chego ao final de mais um vídeo. Eu espero ter lhe ajudado. Mas para que essa ajuda realmente faça a diferença na sua vida e na vida do seu filho, você precisa colocar em ação o que eu compartilhei. E sempre. Assim, você estará formando um filho leitor. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, está aí a oportunidade de inscrever-se no canal e acompanhar todos os vídeos que eu posto com essa intenção, ajudar pais a formarem filhos leitores. E compartilha esse vídeo e outros vídeos que você assistir e achar importante com outros pais que você acha que também devem ouvir a mesma coisa que você ouviu. Um abraço bem apertado e nos encontramos na próxima conversa. Tchau, tchau!